tua mão nos guiará. Então, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, as escolhas nossas serão certas. Pode ter certeza, irmão. A tua intuição de nada vale se Jesus não estiver presente. Amém? Vamos receber o pastor Luciano com a salva de palmas para o Senhor Jesus. Pai do Senhor, se coloque de pé. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, seu capítulo 20 e versículo 29. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 20 e versículo 29. Nos diz assim as Escrituras: e saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendiam para que se calasse. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, parando e chamando-os, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Eles disseram-lhe: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Só a parte B do versículo 34. E tocou-lhe nos olhos, e eles viram, e eles o seguiram. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, estarei ministrando a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Senhor, segundo o que Tu queres. Que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Pai querido, da maneira que quiseres, Pai querido. Senhor, que eu venha, Senhor, simplesmente ser um canal, Senhor. Ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa fluir, Pai querido, e trazer a resposta para o Teu povo, Senhor. Eu não sou nada sem a Tua presença. Eu não sou nada sem a Tua graça. Eu não sou nada sem o Teu amor, Pai querido. E a Tua igreja, Senhor, está aqui nessa manhã, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu falar, ouvir a Tua orientação, Pai amado. Que o Senhor venha falar conosco através desse versículo que foi falado, através, Pai querido, da Tua santa palavra, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus, e as palmas louvam o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17 em diante, que uma certa mãe foi procurar Jesus, a mãe de Zebedeu, falando para Jesus: Jesus, eu trouxe meus 2 filhos, e eu gostaria que eles sentassem na mesa, um à direita e um à esquerda, do Teu reino. Jesus, porém, ouviu aquela palavra daquela mãe e falou: olha, somente o Pai pode definir isso. Só que os discípulos, quando ouviram aquilo, ficaram indignados. E Jesus, conhecendo o coração dos discípulos e daquele povo, Jesus pega e fala assim: olha, eu vim para servir e não para ser servido. O maior tem que ser o serviçal, não o que é servido.
Ou seja, ele estava falando para os discípulos: olha, nós estamos aqui para servir. Fala para o irmão que está do seu lado: estamos aqui para servir e não para ser servido. Muitas pessoas confundem isso. Ah, eu sou cristão agora, e por eu ser cristão, eu tenho que me separar daquele que não tem a mesma visão que eu tenho. A palavra do Senhor nos fala aqui, onde acabamos de ler, que Jesus está saindo de Jericó. Jesus havia operado milagres em Jericó. Jesus havia ministrado ali em Jericó. O povo tinha visto o poder de Deus através de Jesus. E ao ponto de, quando ele está saindo, uma multidão estava seguindo Jesus. Aquela multidão estava acompanhando Jesus. Só que quando Jesus está saindo, talvez a multidão está cantando, Hosana, Hosana. Talvez a multidão está falando: olha, Jesus de Nazaré está passando. Talvez a multidão está fazendo barulho, porque multidão faz barulho. Só que aonde está barulho, nem sempre está a presença de Deus. Mas a multidão está fazendo barulho. E aqueles dois cegos ali no meio do caminho, talvez esperando alguma moeda, talvez esperando alguma, vamos falar, esmola. Ele escuta que Jesus está passando. Dois cegos. A multidão não está enxergando o poder que está em Jesus, mas aqueles dois cegos já estão enxergando o poder que está na presença de Deus, através de Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui e Deus está falando para ti: o meu poder vai te aperfeiçoar na maneira que você começar a abrir os teus olhos espiritual, ele vai começar a operar. A visão do cego carnal não tinha, mas espiritual eles tinham. E quando eu leio as Escrituras, eu ouço o clamor daquele cego falando: Senhor, filho de Davi. Aqui eu aprendo uma coisa. Aqueles cegos, ele podia não ter visão, mas tinha um conhecimento que havia um que ia da descendência de Davi, que ia trazer a paz sobre a terra, que ia fazer sinais maravilhosos, que ia trazer a misericórdia de Deus, o amor de Deus ao ser humano, porque a palavra nos fala que o Filho de Deus ia vir ao mundo. Então aqueles homens já sabiam, eles sabiam que estava para vir o Filho de Deus sobre a terra. Então o clamor daquele cego não era por esmola, não era para satisfazer o financeiro, não era para satisfazer a necessidade física, mas era para restaurar a dignidade, era para restaurar a visão, era para restaurar aquilo que somente Deus pode fazer. Eu vejo muita gente falando sobre essa doença que se alojou no nosso planeta, que está no mundo inteiro, e muita gente falando, e muitas vezes fala até sem ter um entendimento, mas eu quero te falar nessa manhã, que Jesus de Nazaré está passando aqui. E quando ele passa, toda doença cai por terra. Quando ele passa, toda barreira cai por terra. Quando ele passa, ele restaura, ele transforma, ele cura, ele faz aquilo que é impossível se tornar possível. Os discípulos e a multidão estavam com Jesus. Mas quando eles vê alguém clamando, falando: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de mim, a multidão manda calar. O governo tentou calar a igreja, falando: não, vamos fechar as portas, não, vai aumentar a doença, não é isso, é aquilo. Ei, quando Jesus está no ambiente,
as portas não se fecham. Quando Jesus está no ambiente, as coisas vão acontecer porque Ele tem poder. A palavra nos fala que a multidão mandou calar, a multidão mandou parar, só que o povo de Deus não para. Ei, o povo de Deus sempre vai avante, sempre vai confiante, porque ele tem a graça de Deus sobre ele. O cego não parou, ele falou: não, vamos gritar mais alto, porque o Senhor vai nos ouvir. A igreja não para, irmão. A igreja não para. Ontem mesmo eu estava lá no meu apartamento, lá, arrumando algumas coisas para me mudar, e veio 2 irmãos lá consertar os móveis lá de casa. Aí um falou para mim: não, a minha igreja ainda está fechada. Nós estamos fazendo live. Porque, irmão, não podemos propagar a doença. Eu falei: a doença não, mas nós temos que proclamar o reino de Cristo sobre essa terra. Porque quando o reino de Cristo estiver reinando sobre nós, como é pregado, como é falado na oração do Pai Nosso, que o teu reino venha sobre nós. Quando o reino de Deus vier sobre nós, ei, toda doença cai por terra, porque Ele tem poder para curar. Quando nós aprender que nós temos que proclamar o reino de Deus, não falar para se calar, não falar para a igreja parar, não falar para o irmão: ó irmão, fica em casa. Mas quando você falar: ei, Jesus Cristo pode mudar a tua história, porque Ele é o filho de Davi, Ele é o Cordeiro vivo que venceu na terra para tirar o pecado do mundo. As coisas tinham que acontecer, irmão, para despertar o cristão. A multidão. Eu lembro que em 2019 saiu uma reportagem que o número de evangélicos no Brasil estava crescendo cada vez mais, ao ponto de nós estar passando até os católicos, e os católicos estavam preocupados com isso. Só que a igreja estava estufada. A multidão estava andando com Cristo, mas não estava proclamando a cura, que nem aquela multidão que estava com Cristo. A multidão era para falar para aqueles 2 cegos: ó, em vez de você ficar no caminho pedindo esmola, ei, Jesus Cristo está passando aqui, Jesus Cristo está passando aqui, Ele pode operar milagre na tua vida. Você foi chamado para boas novas. Fala para o irmão que está do seu lado: nós fomos chamados para as boas novas. Significa que nós somos chamados para levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Ei, você foi chamado para proclamar o reino de Deus sobre essa terra. Você sabia que ainda essa terra não foi findada ainda? Sabe por quê? Porque ainda tem um povo que está clamando. E quando tiver um povo que está clamando, Jesus está parando. 2 cegos chamam a atenção de Cristo. 2 pessoas que, pelos olhos da humanidade daquela época, mendigando no meio do caminho, e aquele cego tinha que ficar ali pedindo as esmolas, esperando a caridade de alguém. Era para o povo de Deus que estava passando na multidão olhar para aqueles 2 rapazes e falar: ei, talvez você ainda não viu falar de um Deus que é tremendo, de um Deus que é poderoso, num Deus que quando entrar em Jericó, Ele curou, Ele transformou, Ele restaurou. Num Deus que andou em Jerusalém e fez milagre. Num Deus que faz a vista voltar. Talvez era momento de proclamar o reino. Ei, a tua dificuldade, meu irmão, na tua dificuldade é momento de você mostrar que Deus é na tua vida, que Deus é na vida da tua família. Esse é o privilégio de você abrir a boca e falar: ei, Jesus pode mudar a tua trajetória. Jesus pode mudar. 2 homens com os olhos carnais fechados,
mas com os olhos espirituais, com os olhos de águia. Deus quer fazer a tua visão chegar além de onde você pode imaginar. Deus quer fazer você chegar a um lugar extraordinário que você vai olhar e vai falar assim: somente Deus pode fazer essas coisas. O interessante é que quando eu leio essa história, os cegos ninguém colocou o nome aqui. Mas eu imagino andando na cidade alguém falando: ei, você não estava mendigando, você não era cego? E aquele cego olhava e falava assim: ei, ele curou a minha visão e agora eu estou andando com ele. Ei, meu irmão, outrora nós estávamos cegos no pecado, outrora nós estávamos cegos no pecado, outrora nós estávamos andando como louco, quebrando a cabeça, batendo a cabeça, mas um dia Jesus olhou para mim e teve misericórdia da minha vida e restaurou a minha visão espiritual. Um dia Jesus olhou para você e Ele restaurou a visão espiritual, não para você ficar sentado na cadeira, não para você ficar de boca fechada, mas para você seguir Ele e falar: ei, Jesus muda a história ainda. Aplaude o Espírito Santo de Deus. A multidão atrapalha, irmão. Multidão atrapalha. Tem pessoas que às vezes está na multidão no oba-oba. Eu lembro, na época de 90, eu tinha meus 15 anos de idade. Aí nós íamos procurar emprego, ali na Rua da Moca ali, e tinha bastante fábricas. Quando você via aquela fila enorme, você nem queria saber o que era, você já entrava na fila porque você falava: deve ser emprego. Tem muita pessoa que está entrando na fila, nem sabe do que se trata. E Jesus não quer que você fique só na fila para ser mais um, mas Jesus quer que você fique na fila para ser luz desse mundo, sal dessa terra. Ei, Deus quer que restaurar você. Ei, Deus quer levantar você e tua família. A palavra do Senhor nos fala que uma multidão estava apertando Jesus. Estavam ali apertando Jesus. A multidão ali, ó, apertando Jesus. Só que chega uma mulher debilitada. Fala para o irmão que está do seu lado: debilitada, frágil, doente, incapaz de estar no meio da multidão. Fala para o irmão que está do seu lado: incapaz de estar no meio da multidão. Porque ela estava com 12 anos, com uma doença que ela não conseguia curar. A palavra fala que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro para tentar curar. Mas ela ouviu falar. Fala para o irmão que está do seu lado: ouviu falar. Se ela está ouvindo é porque tem alguém que está falando. Ei, você foi chamado para falar. Você foi chamado para ministrar a boas novas de Cristo. Aquela mulher ouviu falar. E ela chega lá, ela vê toda essa dificuldade, uma multidão apertando Jesus. E ela está debilitada, doente, fraca, cansada. Mas ela não olha a dificuldade. Ela vai olhar a bênção que está ali. Ei, meu irmão, Deus te chamou para você olhar para a bênção. Olha para a bênção que é Jesus. Olha para a graça que é Jesus. Olha para o amor incomparável que é de Jesus. Ela vai e toca. O interessante é que ela tocou. E quando ela tocou, Jesus falou: quem me tocou? A multidão está apertando. Os discípulos falam: Jesus, todo mundo está te apertando, todo mundo está te tocando.
Mas quem tocou em mim, me tocou de uma forma diferente. Porque de mim saiu virtude. Fala para o irmão que está do seu lado, alcança a virtude do Senhor nessa manhã. Ela tocou e sentiu, saiu virtude. E essa virtude, quando sai, ela cura. Essa virtude está passando sobre esse lugar, curando, restaurando, transformando. Ei, não se preocupa se você está enfermo na sua casa, no hospital, porque essa virtude está alcançando você aonde estiver, porque Deus tem poder para curar ainda. A multidão está ali, os cegos estão clamando, Jesus, filho de Davi. E quando eu li essa parte, Jesus, filho de Davi, Davi era rei. Então aquele cego estava falando, Rei, nos cura. Rei, entra com a tua misericórdia. Rei, estenda a mão para nós. Rei, eles estavam saudando o Senhor Jesus como rei. Jesus é o nosso rei, irmão. Aquela multidão não estava entendendo isso. Quando a multidão não entende com quem eles estão lidando, Deus tem que fazer algum reboliço para a multidão entender que tem um Deus poderoso. No Egito, os faraó adoravam 10 deuses. A multidão precisava entender que tem um Deus único. Tem um Deus nessa terra que Ele é único, irmão. E esse Deus está aqui nessa manhã. E esse Deus está operando um milagre sobre a tua vida nessa manhã. A multidão precisa entender que tem um Deus que domina essa terra e nada sai do controle dele. Toda vez que o povo se desviou para fazer da sua forma, Deus teve que intervir. E como Deus intervir? Mostrando para o homem que ele não é capaz de se curar. Quando Deus parou a chuva durante 3 anos e meio, o povo de Israel teve que entender que precisava do Deus da chuva, não Deus Baal. Quando Deus tirou o povo do Egito, o Senhor fez com que eles andavam 40 anos no deserto. 40 anos não é 4 dias, não é 4 minutos. 40 anos é uma vida, irmão. Eu estou com 46. Imagine 40 anos andando num deserto. Deserto, para quem não conhece, de dia é um sol escaldante, à noite é um frio tremendo. Mas fala para o irmão que está do seu lado, quando você está com Deus, até no deserto Deus vai te abençoar. A palavra nos fala que durante o dia ia uma nuvem cobrindo o povo de Israel para não queimar eles no sol. E durante a noite tinha uma coluna de fogo aquecendo. Eu quero te dizer, você está protegido pelo Espírito Santo que te aquece. Você está protegido por Jesus, que Ele é a nossa luz, Ele é o nosso guia, Ele é a nuvem que nos guarda desse sol escaldante. Você precisa entender, como aqueles cegos entenderam, as limitações deles só iam ser sanadas através de Jesus Cristo, através do Filho de Davi. Muitas das vezes, irmãos, Jesus faz nós passar por algo para que você venha entender que você estava longe dele. Você já não estava mais enxergando ele como ele é. Você já estava na multidão do oba-oba. Todos fazem, eu faço. Todos estão, eu estou. Jesus não chamou você para ser modinha. Mas Jesus nos chamou para proclamar o reino dele.
Você não é modinha, mas você é de Cristo. A multidão estava ali, talvez pelo pão que Jesus poderia dar, talvez pelo peixe que Jesus poderia dar, porque muitos estão indo para a casa do Senhor pensando em ter um apartamento, um carro, e estão esquecendo que a nossa vinda não é aqui. A nossa prosperidade não é nessa terra. O cristão tem que entender como Paulo falou: ei, eu já passei por frio, já passei por fome, já passei por calúnia, já passei por provação, mas todas as coisas estão nele, para a glória dele, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é no governo, não é naquele que está do meu lado, não, mas é naquele que me fortalece. As suas dificuldades, irmãos, entrega na mão do Senhor. As tuas barreiras, fala para o Senhor: Senhor, eu entrego em tuas mãos. A multidão vai te falar para calar. Eu sou de uma época que, quando eu era criança, minha avó me levava na igreja Assembleia de Deus, ali no Jardim Romano. E eu lembro que a minha avó levava a Bíblia, a harpa e um lenço. Minha avó não sabia ler, mas ela levava a Bíblia, a harpa e o lenço. Eu era pequeno e eu olhava aquilo e falava: minha avó não sabe ler, mas para que ela leva a Bíblia, a harpa e o lenço? Hoje, de adulto, eu já posso entender. Ela não estava no meio da multidão. Mesmo ela sabendo que não sabia ler, ela sabia que a Bíblia era a palavra de Deus. A harpa trazia aquebrantamento. E ela sabia que o lenço ela ia chorar através da mensagem da cruz que era ser pregada. Estamos esquecendo de pregar a mensagem da cruz e vivendo só nesse mundo carnal. Ei, eu quero te dizer, a mensagem da cruz é adorável, a mensagem da cruz é amor, a mensagem da cruz nos traz esperança, a mensagem da cruz nos leva para o céu, irmão. Ou você quer andar por rua asfaltada por homem? Se você quer andar por rua asfaltada por homem, fiquem aí, mas eu quero andar por rua asfaltada por anjo, rua de ouro, é que está preparada para aqueles que amam a Cristo. Aqueles dois cegos, quando ficaram com a visão, eles poderiam olhar e falar: agora eu enxergo, eu posso trabalhar, eu posso correr atrás dos meus afazeres. Mas a palavra do Senhor nos fala que quando aqueles dois cegos enxergaram, o que eles fizeram? Vamos acompanhar Ele, porque eu não quero mais viver nesse mundo sem estar na presença dEle. Ei, vamos caminhar com Ele, vamos andar com Ele, vamos proclamar o reino dEle, vamos falar para todos que o Filho de Davi nos restaurou, nos libertou, nos transformou. Imagina o testemunho daqueles. Se o testemunho daqueles dois cegos não converteu uma multidão, irmão, nada mais vai converter. E Deus está falando aqui que vai ter testemunho quando você abrir a tua boca, quando você falar do amor de Cristo, quando você proclamar o reino de Deus sobre a terra. Está chegando a hora, irmão, e é a hora mais esperada do povo de Deus, quando Cristo vem buscar a tua igreja. Aqueles dois homens, eles entenderam: Jesus está passando aqui. E quando Jesus está passando, eu não posso ficar calado. Quando está sendo ministrado, você não pode ficar calado, irmão. Começa a adorar Ele.
Você sabe da situação que você está vivendo. Você sabe da prova que você está passando. Eu não posso falar para você: ei, a tua prova é maior do que a minha, não. Porque eu sei a minha prova, você sabe a tua prova. Mas quando você fala: Senhor, ei, Senhor, olha para mim, Senhor. Olha para a minha dificuldade. Olha para minhas necessidades, Senhor. Ei, a palavra fala que Ele te vê em oculto e Ele te responde. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão fala: cala. E ele exclama mais alto. O mundo e as aflições vão fazer você se calar. Mas faça que nem os dois cegos. Eu não vou me calar. Eu vou adorar. Um adorador, ninguém pode calar um adorador. Você é adorador do Senhor, nada pode te calar, nas dificuldades não pode te parar, as barreiras não podem te parar. Ei, somente adora Ele, porque Ele vai entrar com providência. E quando eles estão adorando, a multidão fala para se calar. Mas Jesus olha e fala assim: vem, vem. Jesus nessa noite está falando para ti: vem me adorar, vem, porque na maneira que você me adora eu entro com provisão. E quando eu leio as escrituras eu vejo que Jesus para e fala assim para eles: vem. E quando chega, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Olha que interessante. Jesus poderia olhar para eles e falar: vocês querem enxergar, ser curado, e tocar e acabou. Mas Jesus pergunta para eles: o que você quer? O que você deseja? Como que você está orando a Deus, irmão? A palavra fala que nós pede mal. Muitas das vezes nós estamos pedindo errado. Jesus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você. Porque a palavra fala que Ele nos sonda e nos conhece. Antes que haja a palavra em nossa boca, Ele já sabe o que vamos falar. Ele já sabia que o cego queria enxergar, mas Ele queria dar uma lição para nós, irmão. Ele pergunta para o cego: o que vocês querem? O que vocês desejam? O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua petição? O cego podia olhar e falar: não, só quero uma esmola, Senhor. Estava te pedindo uma esmola, uma caridade. Mas o cego olha e fala: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Muitas das vezes, nós estamos enxergando com os olhos fechados. E Jesus quer abrir os teus olhos para além daquilo que você está vendo. Jesus fala: o que você quer? Jesus nessa manhã fala para ti nessa manhã: o que você veio buscar de mim? O que você quer de mim? Ah, pastor, é tanta coisa que eu quero de Deus. Fala para o Senhor nessa manhã: Senhor, traz o teu querer sobre mim. Traz a tua vontade sobre mim. Traz a visão espiritual sobre mim. Faça eu enxergar o que eu necessito mesmo. Porque quando Jesus fala para aquele cego: o que vocês querem? Eu acho que aquele cego olhou lá dentro deles e falou: ei, Senhor, o que eu mais necessito aqui nesse caminho, o que eu mais necessito nesse local, Pai, é enxergar, é ver a tua face, é olhar para ti, é enxergar a tua glória novamente, Senhor, é contemplar o teu querer na minha vida. Ei, meu irmão, eu não sei a barreira que você está vivendo, mas o que eu mais quero nessa manhã é contemplar a face do meu mestre, é andar com Ele em ruas de ouro, é ver a glória dEle. Não importa se eu estou passando barreira aqui, não importa se eu passo dificuldade nessa terra, não importa nada disso, mas o que eu quero mais é estar com Ele, e quando chegar lá no céu, o Senhor me abraçar e falar: bem-vindo, amado meu.
Esse tem que ser o desejo da igreja. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Aqueles dois homens entenderam e compreenderam que quando Jesus passa, não é momento de você ficar calado, pensando na morte da bezerra. De quinta e domingo tem culto aqui. É ministrada a palavra, irmão. Mas muitas das vezes nós entramos aqui e saímos que nem aquela multidão. Se perguntar o que foi pregado na quinta-feira, poucos vão lembrar. Poucos vão falar, foi tal versículo, tal lugar, o pastor falou isso, isso e isso. Estamos cegos espiritualmente. Quando é pregado aqui a mensagem, não é só para você se alimentar e deixar ali, mas é para você sair daqui semeando as boas novas. Vai ter semente que vai cair em terra seca? Vai. Vai ter semente que vai cair em pedregais? Vai. Mas na hora que você acertar uma terra boa, ela vai produzir frutos. Ei, Deus está te chamando para produzir frutos. Deus está te chamando para semear. Não para você só colher o trigo e enterrar. Não é só para você pegar o dom de Deus e enterrar. Mas Deus está falando para ti. Ei, vai ministrando as boas novas. Porque aqueles dois cegos falou, eu tenho que andar com Cristo. Eu tenho que aprender com Cristo. Eu tenho que ministrar com Cristo. Eu tenho que falar do amor de Cristo. Eles seguiram Jesus. Você é um seguidor de Cristo, irmão? Fala para o irmão que está do seu lado. Você é seguidor de Cristo? Ou você é um espião? Tem crente que é espião, né? Está ali e não está. Fica em cima do muro. Mas nessa noite, nessa manhã, Jesus te trouxe para andar com Ele. E falar do amor dEle. E ministrar a verdade dEle. Se coloque de pé. Essa é a mensagem de Cristo para essa manhã. Deus tem visão para você. Saia daqui, irmão, com essa certeza que Jesus, filho de Davi, Ele tem misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Aquele cego sabia que as misericórdias do Senhor se renovam. Ei, cada dia que você vem aqui, quando você está na sua casa, no seu momento de devocional com o Senhor, chega no Senhor e fala, Senhor, as tuas misericórdias se renovam, Pai querido, e eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, e o que me traz esperança é Jesus, o que me traz esperança é Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque Jesus está comigo, Ele é a minha esperança, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. É nele que eu me apego. Eu estava vendo uma reportagem um tempo atrás que estava tendo muito cristão deprimido, pastores deprimidos. Teve até alguns pastores que se suicidaram, irmão. Olha, por quê? Porque não está tendo a visão em Cristo. Porque no momento que vem a tristeza me bater, ela chega aqui, eu olho e falo assim, Senhor, Tu és o meu refúgio. Eu olhando para Ti, eu vejo a cruz. Eu olhando para Ti, eu vejo o preço que foi pago. E o preço que foi pago por minha vida, não é momento de eu me abater, não é momento de eu me entristecer, mas é momento de eu me apegar em Ti e me alegrar no Senhor. Porque quando eu me alegro no Senhor, Ele me fortalece e fala para mim, ei, seja forte, corajoso, porque você vai vencer essa barreira. Aplauda o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Feche seus olhos, irmão. Oh, aleluia.
Põe a mão no seu coração. Oh, Espírito Santo está aqui, Senhor. Abra a visão do teu povo. Oh, aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus restaurou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Mais uma vez. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus restaurou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. E um dia redimido no teu sangue, lutando o bom combate no Senhor, ao seu lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aplauda o Espírito Santo de Deus. O aleluia, Jesus. Aqueles dois cegos, quando foram curados, um poderia olhar e falar assim: já enxerguei e vou embora. Mas não, eles andaram em dois, eles cataram os dois e falaram: vamos seguir Jesus. Aprenda, irmão, uma coisa: igreja é união. Quando você estiver fraco, compartilhe com o irmão. Peça oração. Fala: irmão, me ajuda em oração. Me fortalece com as suas orações. Porque Deus vai mover o teu ministério quando você orar um pelos outros. Nesse momento de oração, irmão, você não vai orar por você. Ora pelo irmão que está do seu lado, ou pelo irmão que você faz tempo que não vê na igreja. Vamos usar a nossa fé. E eu creio que Deus pode mudar a história dessa vida em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e nessa manhã eu quero lhe pedir, Senhor. Senhor, entra com providência, Senhor, na vida do meu irmão. Pai querido, que o Senhor venha restaurar esse que está enfermo, Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor venha curar, libertar, Pai querido. Senhor, eu te peço pela vida do Dart, ó Pai amado, que está, Pai querido, com Covid, Senhor.
Ó Pai amado, restaura, Senhor, para que ele venha sentir a tua glória. Ó Pai amado, derrama da tua presença, do teu poder, Senhor. Ó Pai amado, eu intercedo por cada irmão, Senhor, que está aqui. Eu intercedo por cada um, Pai querido, que está, Senhor, ó Pai amado, nesse momento fraco, Senhor. Fortalece ele na fé. Ó Pai amado, restaura, Senhor, ó Pai amado, a visão dele novamente. Ó Pai amado, visão espiritual, Senhor. Ó Pai amado, coloca, Senhor, no teu povo. Ó Espírito Santo, que nessa hora, Pai querido, toda barreira, Senhor, caia por terra. Que nessa hora, Senhor, o teu nome venha ser, Pai querido, ó Senhor, a nossa bandeira. Porque através de Jesus, Pai querido, ó Pai amado, todo grilhão cai por terra. Através de Jesus, Senhor, toda cegueira cai por terra. E eu proclamo o teu reino, Senhor, sobre essa igreja. Eu proclamo o teu reino sobre o meu irmão. Eu proclamo o seu reino, Pai querido, sobre as nossas vidas, Pai querido. Traga, Senhor, o teu reino. Traga, Senhor, a tua vontade. Traga, Senhor, o teu querer. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és, Tu tem poder, Tu tem poder. Oh Espírito Santo de Deus, vai operando milagres, vai operando milagres. Senhor, que nós não vemos ser a multidão, mas que nós vamos proclamar o teu reino, Jesus. Que nós vamos levar as boas novas, Pai. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tudo pra mim, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus, e só Tu és.
Glória a Deus. Aleluia. Devemos clamar ao Senhor, né, igreja? Jesus está passando, não deixa Ele simplesmente passar na sua vida, mas pede para Ele transformar a sua visão, a sua maneira de viver, de pensar, de agir. É isso, nós estamos aqui para isso, para Jesus fazer algo novo em nós, algo que vai mudar a nossa história, nosso rumo, nosso jeito de pensar, de agir. E quando nós deixamos Jesus trabalhar, aí o nome dele é glorificado e bendito para todos sempre. Amém? Então quando o Senhor estiver passando, clama a Ele. Não deixa Jesus simplesmente passar pela tua vida, mas que Ele deixe a marca dele na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa noite nós estaremos aqui novamente. Estamos com os 2 cultos, todos já sabem. E continue orando pela esposa do Gessé, né? A Dona Maria teve uma pequena melhora, mas está entubada ainda. Como que é o... Quem? Sueli, né? Está orando pela Sueli. O Silvio está em casa, né? Está em casa, mas ainda está passando por um processo aí, né? Oi? Uma cirurgia. Amém. Mas Deus é bom. Vamos orar então, igreja? Vamos levantar um clamor aqui agora. Mais alguma coisa? Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e bendizer teu santo nome pela essa palavra. Ó Pai, todos aqueles que se aproximaram de ti, Senhor, recebeu algo da tua parte, da tua misericórdia e da tua bondade, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, mais uma vez essa manhã, clamar pelo teu santo nome, por aqueles que necessitam, Senhor, que neste momento está precisando de uma igreja clamando, uma igreja orando. Eu quero te pedir por aqueles que estão enfermos, vai de encontro com eles, ó Deus. Quanta enfermidade está no nosso meio, e o Senhor, Pai querido, é o remédio de tudo isso. Tu és, ó Pai querido, Pai amado, a cura da humanidade. A tua palavra fala, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, e eu creio desta forma. Vai de encontro, Senhor, com a vida de cada um que foi mencionado, Senhor, esta manhã, que está necessitado de uma cura, Senhor, está passando por um processo doloroso, difícil, mas o Senhor pode colocar as mãos lá, Senhor, esta manhã. Põe as mãos, Senhor, coloca as tuas mãos, tira, Senhor, as tuas servas, Pai, deste momento, Senhor, de leito. Coloca as tuas mãos sobre o teu filho também, Pai, que vai operar, Senhor, na quinta-feira. Ó Deus, que a tua misericórdia continue, Senhor, no nosso meio. Ainda que muitos, ó Pai, não conseguem mais crer, Senhor, mas nós estamos aqui para crer. Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Ó Deus de poder, Deus de glória, somos testemunhos de tantos milagres, que nós venhamos ser novamente testemunho desses milagres, Senhor, que há de acontecer no nosso meio. Nós te pedimos pela tua misericórdia, Senhor, pela tua bondade, pelo teu poder que em nós opera, Senhor. Toca, Senhor, esta manhã. Toca, Pai. Talvez tenha alguém da igreja que não está no meu conhecimento, mas está passando por este momento, Senhor, também. Então, coloca as suas mãos, que a cura venha brotar como o sol do meio-dia, Senhor. É isso que nós te pedimos, ó Pai, esta manhã, que o teu poder possa alcançar onde o médico não alcançou, aonde os enfermeiros não chegou, Senhor. Que o Senhor entra com o teu milagre, que o Senhor entra com o teu poder, que haja cura e restauração, Senhor. É isso que nós te pedimos esta manhã. Eu também peço, Senhor, por todos aqueles, ó Pai, que está vivendo um momento depressivo, um momento, Senhor, de falta de alegria, de tanta notícia ruim. Ó Deus, levanta ele, Senhor. Levanta ele, tira ele fora desta caverna, Pai. Coloca ele para fora, Senhor, para respirar e sentir a tua bondade, Senhor, que reina no nosso meio. Ó Deus de poder, Deus de glória, nós te clamamos esta manhã, Senhor,
por cada médico, por cada enfermeiro, que estão de frente dessas batalhas, Senhor, necessitando ser protegido por Ti, ó Pai. Quantos não estão em estado de choque, mas o Senhor pode trazer, Senhor, a calma, a cura, a libertação. Nós te pedimos esta manhã, visita, Senhor, cada vida, Senhor, em o nome de Jesus. E toda a igreja diz, amém, graças a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, igreja. E à noite estaremos aqui novamente. Levante suas mãos comigo. Que o amor de Deus, que a graça do teu Filho amado, comunhão e da consolação do Espírito Santo possa habitar em vossos corações hoje para todo sempre. Amém. Fala para o teu irmão assim: não deixa Jesus simplesmente passar na sua vida, mas deixa Ele marcar a sua vida.